Venho aqui nesta tarde trazer uma reflexão, e esta reflexão na Palavra de Deus. Aqui na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 5, nos diz o seguinte: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantermos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira verdade que queremos destacar deste texto para a nossa reflexão é esta: que Deus é luz. Imagine você quando você entra na casa ou quando você entra em qualquer lugar aonde tem energia, a primeira coisa que nós fazemos é tocar o dedo no interruptor. Para quê? Para que haja luz, para que clareie, não é isso? Para que o ambiente fique claro, para que possamos andar com tranquilidade, porque quando está escuro, nós não conseguimos ver o que está à nossa frente. Mas quando nós vemos o que está à nossa frente, fica mais fácil. Mesmo assim, a nossa vida, se Deus está em nós, nós temos luz, nós andamos na luz e não nas trevas. As coisas são mais claras, nós podemos ver a vida de uma forma diferente. Podemos ver a vida de uma forma clara, ter lucidez das coisas. Por quê? Porque estamos na luz. Então, a verdade destacada neste texto, esta primeira verdade, é que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Segunda verdade, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quando é que isto acontece? É quando nós dissemos que somos crente, somos cristãos, não é isto? Só que a nossa vida não condiz com aquilo que dissemos que somos. Quando nós enganamos, quando nós mentimos, quando nós muitas vezes temos um mau caráter, mas eu sou crente. Mas o mundo olha para nós e não vê esta verdade em nós. Não vê esta luz de Deus em nós. Não vê diferença nenhuma na nossa vida. Então, quando isto acontece, é que nós até dizemos que temos comunhão com Deus, mas não andamos na luz, andamos nas trevas. Por quê? Porque não praticamos a verdade, não damos testemunho da verdade. Então, quando as pessoas olham para nós, não veem em nós luz, não veem em nós diferença, vê nós como uma pessoa qualquer que faz as mesmas coisas que os outros fazem e que dizem que não têm uma religião, não são crentes, e nós que dizemos que somos crentes não estamos praticando esta verdade. Então não há verdade em nós e continuamos andando nas trevas. A terceira verdade diz o seguinte: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, olha só que coisa linda, o que aqui está dizendo aqui. Se nós andamos na luz como na luz Ele está, que seja, nós mantemos comunhão uns com os outros, quer dizer, nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos. Olha só, e esta comunhão com o nosso irmão, ela produz na nossa vida perdão dos nossos pecados. Olha que coisa importante. Se nós mantermos comunhão com o nosso irmão, o sangue de Jesus Cristo que foi aspergido na cruz do Calvário, ele nos purifica de todo o pecado, porque nós temos comunhão com o nosso irmão. Então, o produto da comunhão com o meu irmão, o produto de eu fazer bem ao meu irmão, o produto de eu amar ao meu irmão é perdão dos meus pecados. Por quê? Porque eu estou andando na luz, eu estou praticando a verdade, eu estou dizendo que eu sou discípulo de Jesus Cristo, e assim como Ele amou o mundo de tal maneira que deu a sua própria vida, eu também estou amando ao meu irmão, eu também estou fazendo bem ao meu irmão, eu estou andando na luz assim como Ele na luz está. Olha que maravilhoso.
Então aqui temos 3 grandes verdades. Não é isto? A quarta verdade: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olhe só, não é porque você aceitou a Jesus como Senhor e como Salvador que agora você não tem pecado. Você continua pecador, porém com uma diferença: você não é mais escravo do pecado. Você agora é pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E além de você ser lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, Ele faz com que você não seja mais escravo. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós agora vivemos na luz de Deus e não somos mais escravos do pecado. Mas todos os dias nós precisamos estar diante de Deus confessando a Ele os nossos pecados, as nossas fraquezas. Porque a quinta verdade nos diz: se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, precisamos confessar, porque Deus sabe que nós somos fracos, que nós pisamos na bola, que nós muitas vezes não conseguimos ser o marido que desejaríamos ser, não conseguimos muitas vezes ser o filho que deveríamos ser, não conseguimos muitas vezes ser a esposa que deveríamos ser. Somos fracos, falhamos. Por quê? Porque somos pecadores, mas Ele sabe de tudo isto. Mas se nós confessarmos a Ele todos os dias os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então Ele vai nos dar capacidade de vencer, mesmo sendo pecadores. Mas em Cristo vamos ser melhores esposos, em Cristo vamos ser melhores filhos, em Cristo vamos ser melhores esposas, em Cristo vamos ser melhores cristãos. Para quê? Para que o mundo possa olhar em nós e ver que a luz de Deus está em nós. Então, além de nos purificar de todo o pecado, Ele também nos purifica de toda a injustiça. Quando nós praticamos pecado, praticamos injustiça. Porque nós não somos justos, porque a própria palavra de Deus no livro de Isaías nos diz, compara a nossa justiça, a justiça humana, a trapos de imundícias. Então, em nós não há justiça. A justiça, ela vem através de Jesus Cristo para a nossa vida. Nós somos justos em Cristo. Passamos a ter justiça em Cristo. Então, quando Ele morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita para nos tornar justos diante de Deus. Ele morreu pagando o preço dos nossos pecados. E agora Ele ressuscita para nos justificar perante Deus. E agora nós somos justos em Cristo Jesus. Pense nisto. Reflita nestas palavras. Porque é só em Deus, só em Cristo, só confessando os nossos pecados é que nós vamos chegar diante de Deus. Pense nisto. Uma boa tarde.